Uma boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua casa. Mais um domingo de culto, mais um domingo de celebração, especialmente nesse período quando nos lembramos do aniversário da nossa igreja presbiteriana de Botafogo. São 115 anos louvando e bendizendo ao nome do Senhor aqui na Rua da Passagem, número 91, em Botafogo. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para, ainda que virtualmente, juntos adoremos ao Senhor. E vamos começar, como sempre o fazemos, vamos começar cantando. Adoremos ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado por estarmos reunidos como igreja para celebrarmos ao Teu santo nome. Nesta hora em que nos preparamos ansiosamente para ouvirmos a Tua palavra, para cantarmos louvores a Ti, para orarmos, Senhor, abrindo o nosso coração, intercedendo pelos nossos irmãos, pela nossa própria vida. Nós queremos Te bendizer, Pai, por este grande privilégio que nos concedes, especialmente neste tempo de festa, neste tempo de celebração,
pelos 115 anos de aniversário da tua casa aqui em Botafogo. Toma esse tempo nas tuas mãos, Pai. Toma cada momento neste culto, porque nos reunimos para a adoração. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, para esse momento de contrição, convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, para fazermos a leitura do verso 26 ao 34. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 26 ao 34. Assim diz a palavra. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de dia e de noite, e se a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou como que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas palavras semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Que Deus assim abençoe a leitura da sua palavra. Você sente que está machucado e ferido em todo o seu pecado, Jesus te chama. Se você sente que chegou ao fim e dessa fonte deseja tomar, Jesus te chama. Então venha ao altar, o Pai esperando está. O perdão foi comprado com o sangue de Cristo Jesus. Deixa agora todo o seu pecado. Hoje é dia de salvação. Jesus te chama. Sua alegria Ele renovará. Nova vida o Senhor dará. Jesus te chama. Então venha ao altar, o Pai esperando está. O perdão
sangue de Cristo Jesus. Então venha ao altar, o Pai esperando está. O perdão foi comprado com sangue de Cristo Jesus. Feita a leitura bíblica pelo nosso presbítero Paulo Nascimento, nós cantamos, sendo convidados ao altar, convidados a derramar o nosso coração, abrir a nossa alma em louvor, em dedicação ao nosso Deus. Esse é o tempo em que a gente intercede uns pelos outros, nós lembramos daqueles que estão conosco na caminhada, desejando ardentemente a intervenção do nosso Deus nas suas vidas, mas não apenas isso. Sabemos que precisamos, nós também, do Senhor, da sua ação poderosa na nossa vida. Então é tempo de orarmos por nós, colocarmos a nossa vida diante do Senhor, mas também é tempo de orarmos uns pelos outros. Eu quero trazer alguns motivos que temos feito chegar à igreja nos últimos domingos para acrescentar aqueles nossos pedidos pessoais. Então, em primeiro lugar, nós nos lembramos dos pais do nosso pastor, reverendo Antônio Alvim Duzi Filho. Os pais dele, tanto a dona Julieta quanto o seu Antônio, foram acometidos da Covid. Estão bem, mas precisam, claro, das nossas orações. Vamos orar pela vida do nosso pastor, pela sua família, especialmente dos seus pais. Continuamos a interceder também pela Andréia. A Andréia, esposa do Gilson, está num tratamento muito cuidadoso de um câncer. Vamos orar por ela, pelo Gilson, por toda a sua família, que todos os exames, todos os preparativos, todos os remédios surtam os efeitos esperados e que a Andréia glorifique ao Senhor, como nós também. Vamos continuar intercedendo também pela Inês Fajardo. Inês Fajardo está se recuperando, mas ainda carece das nossas orações. E finalmente, vamos todos orar, vamos todos agradecer e interceder pela nossa igreja. Como nós temos lembrado aqui, são 115 anos de proclamação da palavra do Senhor. Vamos orar pelo conselho da nossa igreja, os pastores, os presbíteros, os diáconos, as senhoras, os jovens, os moços, todos nós que fazemos parte da casa do Senhor aqui neste lugar. Coloquemos diante do Pai a igreja presbiteriana de Botafogo. Nós teremos um breve momento de oração silenciosa, depois eu vou orar por mim e vou orar por você também. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã, e falemos com o Senhor. Obrigado, Pai, porque temos esta porta aberta diante de nós. Podemos falar contigo, sabendo, Senhor, que nos ouves e que, segundo a tua vontade, sempre boa, perfeita e agradável, nos atendes, Pai. Olhamos para trás, para a nossa vida, e cada um de nós, Senhor, podemos constatar a Tua ação misericordiosa, bondosa ao longo da nossa vida, de modo que não nos cansamos, Pai, de chegar ao Teu altar. Chegamos ao Teu altar para receber o perdão que apenas a Ti pertence, Senhor. Chegamos ao Teu altar para reconhecer o Teu poder e a Tua majestade na história e na nossa vida também. Chegamos ao Teu altar para pedir, Senhor, o milagre que só Tu podes fazer, Pai. O milagre na nossa própria vida, e Tu conheces, Senhor, o nosso coração, sabes de cada uma das nossas necessidades, mas também, Senhor, o milagre na vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que caminham conosco na vida contigo.
Nos lembramos, em especial, Senhor, dos pais do reverendo Duzi, o Antônio, a Julieta. Nos lembramos, Senhor, da Andréia, do Gilson. Nos lembramos, Pai, da Inês Fajardo. Nos lembramos da Tua igreja plantada neste lugar, Senhor. Responde, Pai. Responde segundo a Tua boa vontade, segundo a Tua graça maravilhosa, responde a nossa oração. É o que nos compete fazer, Pai. Abrirmos o nosso coração diante de Ti, sabendo que a resposta boa vem da Tua boca. Abençoa a Tua igreja. Ouve, Senhor, a nossa oração que fazemos agradecidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, este é um momento de consagração de dízimos e ofertas. Um momento em que você contribui para a manutenção desta casa, casa de oração, de reflexão e de acolhimento. E você pode estar fazendo essa contribuição através da descrição que aparece aí no seu vídeo. E você pode também estar contribuindo para o presente de aniversário da nossa igreja, também através da descrição que aparece aí no seu vídeo. E assim, todos podemos louvar a Deus pela vida dessa igreja, porque Deus ama quem dá com alegria. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Me redimiu e me mostrou
Oremos. Nosso Deus e Pai, nesse momento tão especial, Senhor, de agradecimento pelos dízimos e ofertas, queremos te agradecer também por tudo que o Senhor tem feito por nós, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. É em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que te agradecemos. Amém. Hoje, Deus nos traz um pastor especial para nos edificar com a palavra do Senhor. É o reverendo Luiz Otávio. É um missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Panamá, e que a partir de agora também é missionário da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Por isso, receba a palavra de Deus para o seu coração neste culto, através do nosso querido reverendo Luiz Otávio, que para os íntimos é o nosso querido Lula. Deus te abençoe com a mensagem que Deus tem para você agora. Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Luiz Otávio, missionário da PMT e também da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Nessa data tão especial, nesse mês de comemoração de 115 anos. Glória a Deus por isso. E agradeço o convite do Conselho, reverendo Cid e demais pastores, cada presbítero, por participar desse momento tão especial da Igreja. E nós vamos já passar para a leitura da Palavra do Senhor. Nós vamos ler hoje o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 a 3. Atos 13, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Vamos refletir esse dia sobre a igreja do Senhor, a igreja dos nossos sonhos. Qual a igreja que nós sonhamos? Estamos já aqui no Panamá há 4 anos. Já começamos o 5º ano aqui no projeto e, pela graça de Deus, uma notícia muito recente para nós e para a igreja também, Deus nos abençoou com um local para a igreja. Ao longo desses 4 anos, as reuniões eram sempre nas casas, na nossa casa, as atividades e cultos, e sonhávamos, orávamos há bastante tempo para que Deus nos concedesse um local. E Deus foi tão maravilhoso que Ele concedeu da forma como nós pensávamos, da forma como nós sonhávamos. Então nós já temos um espaço, nós já temos um grupo, e desde que nós chegamos aqui, o projeto é de plantação de uma igreja. Aliás, mais do que isso, plantação de uma denominação, porque não existe no Panamá a igreja presbiteriana. A ideia de uma igreja reformada, a teologia reformada, é novo para o pessoal no Panamá, para as pessoas no Panamá. Então nós viemos aqui com esse propósito. Então nós pensávamos, qual a igreja que nós vamos plantar? Eles não têm referência da teologia reformada. Como vai ser essa igreja? Então nós orávamos e pensávamos e refletíamos. Então qual vai ser essa igreja? Como vai ser a primeira igreja presbiteriana do Panamá? É um privilégio para nós aqui e nós em Botafogo, porque juntos estamos nessa missão. É um privilégio ver nascer uma denominação, nascer a igreja. É um desafio muito grande, mas também um privilégio. Então nós sonhávamos e orávamos e oramos com respeito para Deus como vai ser essa igreja. Então qual o modelo? Que igreja deve ser? Atividades, relacionamentos, ao longo de todo esse tempo, nós começamos a fazer atividades, buscar conhecer pessoas, vizinhos, convidar as pessoas com as limitações de ser na nossa casa. E pensávamos, como vai ser essa igreja? Depois de 115 anos, eu creio que é uma questão também comum. A Igreja Presbiteriana de Botafogo, nós aqui no Panamá, vocês, como é a igreja dos nossos sonhos? Cada um de nós pode ter ideias, opiniões, comentários e vontade de fazer a igreja de uma forma que mais agrade a Deus. E cada pessoa pode ter seu próprio jeito de pensar como vai ser essa igreja. E qual o modelo então que nós devemos utilizar? A Bíblia, qual o modelo bíblico, qual o modelo do Novo Testamento que nós podemos ver como ideal para a igreja? Então nós nos voltamos à igreja de Antioquia.
Por que a igreja de Antioquia? A igreja de Antioquia tem alguns traços, umas características muito especiais que nós vemos nesses 3 versículos. Essa igreja, foi a partir dela que muitas igrejas foram plantadas na Ásia, em toda aquela região, ali tanto ao sul, quanto cerca da Palestina e pela Europa também. A partir de Antioquia, muitas igrejas foram plantadas e dali saíram Paulo e Barnabé para suas viagens missionárias. É a partir dessa igreja o evangelho, o cristianismo se espalhou por muitos lugares, e muitos lugares firmes. Essas igrejas permaneceram por muito tempo. Então, quando nós olhamos para a igreja de Antioquia, nós podemos perceber um ideal de igreja, um modelo de igreja que nós vemos de uma forma muito clara. Por quê? O primeiro versículo que nós lemos, Atos 13, versículo 1, é curioso, que dá uma lista da liderança dessa igreja. Então, simplesmente, o primeiro versículo vai dizer que havia nessa igreja profetas e mestres. E a partir daí começa a dar os nomes deles. 5 pessoas. Então fala Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. E por que esses nomes são tão importantes? O que esses nomes podem representar para a nossa vida e para aquela igreja? Algo tão extraordinário, tão maravilhoso, a ponto dessa igreja ter esse perfil, né? Ter uma igreja mãe de tantas igrejas. Nós vemos que, além de Barnabé, um homem bom, cheio do Espírito Santo, o livro de Atos fala muito sobre quem era Barnabé. Nós também vemos o segundo nome é Simeão. Simeão, é curioso que logo depois de Simeão, por sobrenome Níger. Por que essa característica? Por que esse adendo? Níger é um nome latino que muito provavelmente se refere à sua cor de pele. Simeão, o negro. E em seguida vai falar de Lúcio de Cirene. Cirene era uma região onde fica atualmente a Líbia, é uma região na África. Então a igreja de Antioquia, que era distante ali dessa região de Cirene, dentro de sua liderança tinha Simeão, provavelmente também de Cirene, e Lúcio de Cirene. Então eram africanos que compunham a liderança dessa igreja. E depois também fala sobre Manaém, colasso de Herodes. O que significa colasso de Herodes? A gente aprende, a gente percebe que Manaém foi criado com a melhor educação possível. Ele conviveu na corte imperial. Ele conviveu com a família de Herodes. Ele era próximo, tão próximo que conviveu junto e aprendeu, desfrutou dessa posição, desse nível social, cultural, como somente os líderes políticos podiam desfrutar naquele tempo. E também temos Saulo. Então, a partir daqui, nós já percebemos uma característica da igreja de Antioquia, a sua diversidade. Então, um fator, um elemento, uma característica para nós pensarmos numa igreja ideal é a diversidade. Pessoas de diferentes regiões, diferentes culturas, diferentes padrões sociais, diferentes etnias convivendo junto. A igreja permite isso. Tantas igrejas nós vemos com uma diversidade também tão rica, e isso é tão importante, porque nós aprendemos a ser humildes, a reconhecer o valor do outro, não nos fecharmos na nossa própria compreensão e visão cultural de mundo, algo talvez personalista, talvez egoísta. A igreja de Antioquia tinha essa diversidade. E essa característica para nós aqui no Panamá é muito particular, porque, só como exemplo, no último domingo, no culto, nós tivemos 5 nacionalidades. Tínhamos peruano, tínhamos colombianos, brasileiros, panamenhos e venezuelanos. Então é muito característico do Panamá esse multiculturalismo. Pessoas de vários países vêm para o Panamá por conta do seu canal, que é muito importante, e também por conta das empresas que estabelecem escritórios aqui. Então o Panamá tem essa característica. Os americanos, os Estados Unidos já tiveram parte do território do Panamá na sua posse, e isso também gerou um efeito, um aspecto de diversidade cultural nesse país. Então é tão bonito a gente falar isso. Que interessante, né? 5 nacionalidades, a igreja de Botafogo, outras igrejas também, pessoas de níveis sociais diferentes. Mas como é isso? Que bom a gente ter essa característica. Então a igreja, e é bonito a gente ouvir isso, porque creio que
Jesus veio para todos, para todas as etnias, línguas, povos e nações. A gente vê isso de uma forma muito forte na Bíblia toda, desde o Antigo Testamento. Então a igreja de Antioquia tinha essa característica. O segundo ponto, o segundo versículo de Atos 13, 2, vai dar-nos outro traço da igreja de Antioquia. O versículo 2 vai falar sobre a vida espiritual da igreja, a maturidade que eles tinham. Isso está muito claro, porque o versículo vai dizer: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho preparado. Olha que curioso, olha que forte, olha que algo tão maravilhoso. Era uma igreja que servia a Deus, uma igreja caracterizada pelo serviço. Atendia, buscava, colhia, tinha carinho, tinha atenção ao outro, enxergava o outro, servia a Deus. E mais, tinha comunhão com Deus, e mais, jejuava. Era uma igreja que aplicava disciplinas espirituais. Era uma igreja que buscava intimidade com o Senhor. Era uma igreja que queria buscar mais e mais de Deus, através de restrição física. Temos o hábito de praticar jejum? A igreja que nós vemos aqui de Antioquia, uma igreja modelo para nós, tinha essa liderança, essa busca por mais e mais estar na presença de Deus. E ainda no versículo 2, vai falar algo muito, muito raro, como dizemos aqui em espanhol, e muito interessante também. Servindo ele, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora 2 pessoas para a obra que eu tenho preparado, que eu tenho chamado. Quantos de nós queremos escutar o Espírito Santo? Quantos de nós queremos saber o que Deus tem para as nossas vidas? A igreja de Antioquia tinha essa percepção muito clara. Eles conseguiam perceber de uma forma muito fácil a fala do Espírito Santo. Pastor, mas como é isso? Como assim o Espírito Santo falando? Aqui nós podemos entender também o discernimento. O que Deus quer para cada um de nós? Tantas pessoas na nossa realidade, na nossa família, nas nossas igrejas, quantas pessoas buscam e buscam a Deus querendo saber, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Qual o meu chamado? Aonde o Senhor me quer atuando, servindo? Para que eu estou aqui? É uma dúvida que perpassa, então algumas pessoas buscam em filosofia, buscam em ideologias, políticos, algo assim, em esportes, busca saciar algo que somente Deus vai dar. Então nós buscamos em tantas coisas, mas será que temos buscado em Deus? Essa igreja de Antioquia jejuava, servia, ouvia, tinha um discernimento espiritual que vinha do Senhor. Terceira e última característica que nós vemos aqui, em Atos 13, versículo 3, vai dizer que, jejuando e orando, a igreja impôs as mãos sobre Barnabé e Saulo e os despediram. Era uma igreja que parte de sua liderança, parte grande, nós vemos 5 nomes, 2 deles saem para missões. Então é a igreja envolvida com missões, a igreja missionária, não fechada em si mesma, preocupada com o outro, preocupada em pregar o Evangelho do Senhor Jesus, para que outras pessoas possam glorificar, possam ter a bênção de adorar ao Senhor. Então, e a gente vê isso de uma forma clara também, porque diz a palavra do Senhor que a igreja impôs as mãos sobre eles. Ou seja, eles saíram da igreja, se foram, mas a igreja ia junto com eles. O fato, a característica de impor as mãos, que significava a destra de companhia, a presença deles, assim como cada um de vocês está aqui também no Panamá. Estamos juntos, glorificando, servindo e fazendo missões. Então, a igreja de Antioquia, nós vemos uma diversidade, nós vemos vida espiritual, maturidade espiritual e envolvimento missionário. Por isso, essa igreja de Antioquia é tão importante, tão relevante, uma igreja modelo para nós. Nós podemos, então, talvez pudéssemos parar o sermão por aqui. A mensagem, a igreja que nós sonhamos é essa. Igreja modelo para o Panamá é a igreja de Antioquia. Nossa, que fantástico. Então, nós já sabemos qual o modelo que nós queremos, qual o modelo bíblico, aqui de Atos dos Apóstolos. Então, nós podemos parar por aqui. Mas talvez a pergunta que fique no nosso coração, no meu coração, no seu coração, como chegar lá? Como alcançar esse sonho? E como a igreja de Antioquia chegou a estar nesse estágio? Talvez nós podemos pensar que a igreja de Antioquia simplesmente apareceu. Caiu do céu, assim, de repente as pessoas eram maduras espiritualmente, já tinham diversidade e já tinham visão missionária. Como isso acontece na nossa vida?
Como isso acontece, pode acontecer no Panamá, acontece em Botafogo, em outros lugares? Como chegar a que o sonho, o que nós sonhamos, o que nós oramos, se realmente concretize? Muitas vezes algumas pessoas podem ter receio de perguntar a palavra, perguntar a Deus, como chega até lá, pastor? Como essa igreja se tornou tão especial? Então vamos perguntar a palavra, vamos buscar essas informações, vamos diante do Senhor perguntar e descobrir por quê, averiguar por que essa igreja era tão especial. Vamos ler mais um texto, volte sua Bíblia. Aí vire a página para o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler mais um texto. Atos 11, de 19 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 11, 19 a 26. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até onde? Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava sobre eles, estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado em Antioquia e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então nós voltamos um pouquinho e vemos como era a igreja de Antioquia. A primeira característica que nós vemos lá em Atos 13 foi de diversidade. Era uma igreja, quando começou a dispersão dos cristãos, eles buscaram não apenas os judeus, mas eles pregavam a palavra para os gregos. Eles tinham essa visão mais ampla de buscar outras pessoas, outras culturas, não tinha essa reserva, esse egoísmo. Tantas vezes nós dizemos que somos abertos à diversidade, mas nos tornamos egoístas. Fazemos da igreja grupos com os quais nos identificamos politicamente, talvez por esporte ou alguma coisa, faixa etária. Pessoas, não, vou me identificar, vou ficar nesse grupo aqui. Nesse grupo pequeno, nessa comunidade, aqui eu estou bem, aqui eu estou feliz, não preciso conviver com tanta gente não. Que curioso, isso pode ser muito comum nas nossas vidas também, não só na igreja. Mas a igreja de Antioquia buscava outras pessoas e mais. E foi nessa igreja de Antioquia, quando Barnabé foi lá e viu o que estava acontecendo, dali ele foi atrás de Saulo. Saulo, o grande perseguidor dos cristãos. Aquele que consentiu, sim, na morte de Estevão. Paulo, será que nós teríamos esse acolhimento? E a igreja de Antioquia acolheu e recebeu Paulo e em pouco tempo ele foi alçado à liderança. Será que nós acolhemos também? Será que nós acolheríamos Saulo nas nossas vidas como amigo, como irmão na igreja? Uma pessoa com uma fama tão ruim, tão difícil. Será que nós temos essa abertura? Falar de diversidade pode ser bonito no discurso. Mas nós somos acolhedores, carinhosos, ou se a pessoa apresenta talvez algum discurso com erros de português, ou uma roupa que não está na moda, ou se talvez o cheiro. Quantas coisas nós estabelecemos ou criamos para distanciar-nos de algumas pessoas, não? Mas a igreja de Antioquia acolheu Saulo e olhava para os gregos. Por isso, essa diversidade não era só algo de discurso, não era só abstrata, mas eles realmente buscavam servir a Deus com um olhar ao outro. Qual a segunda característica que nós vimos lá em Atos 13? Era uma igreja com maturidade espiritual, com vida com Deus. Como se alcança isso, pastor? Como se alcança isso? Tem dois elementos que nós vemos aqui nesse texto de Atos 11, tanto no versículo 23 quanto no versículo 26, que talvez deem uma pista de como se alcança essa maturidade espiritual. Diz a palavra de Deus que Barnabé chegou, se alegrou com a igreja e exortava. Ele chegou lá não feliz,
satisfeito, não, vocês estão muito bem, aplausos. Ele chegou lá e exortava a igreja recebia a exortação de Barnabé, para que todos com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Não, já estamos bem, pastor, a igreja aqui está maravilhosa. Então Barnabé exortava, permaneçam firmes, coração firme no Senhor, não esmoreçam, sigam assim, exortação. Estamos abertos a receber exortação ou já estamos satisfeitos com o nosso nível espiritual? E mais, versículo 26 vai dizer algo também que os levou à maturidade. Diz o versículo 26. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Barnabé e Saulo. Por todo um ano. Reuniu aquela igreja e estudavam. Eles ensinavam a igreja. A igreja era aplicada no estudo, buscava a palavra, buscava oração. E não era só a liderança. Não, eu não gosto muito de estudar, pastor. Tem outras coisas que eu gosto mais. Tem liderança para isso. Eles podem estudar. Não, mas a Bíblia vai falar que por todo um ano, numerosa multidão, parece um pleonasmo. Numerosa multidão se reunia para aprender. Numerosa multidão. Como nós queremos alcançar a maturidade espiritual sem estudar? Sem ouvir talvez mensagens, livros, pessoas, ensino, conselhos, pessoas mais maduras. Como? Queremos realmente maturidade espiritual, discernimento de espírito, escutar o que o Espírito Santo diz ao nosso coração, como perceber a atuação de Deus na nossa vida, sem estudo, sem busca. Então pode ser só apenas de palavra. E para concluir, a terceira característica que nós vemos lá em Atos 13 foi da igreja com visão missionária. Boa parte da liderança saiu para missões. Que maravilhoso isso, né? E a última parte do versículo 26, aqui no capítulo 11 de Atos, diz algo maravilhoso. Uma das afirmações mais bonitas do Novo Testamento, algo precioso. Diz assim, final do versículo 26, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia foram pela primeira vez os discípulos chamados cristãos. Ou seja, era uma igreja com visão missionária, aberta ao outro. A liderança saía. Recentemente teve eleição na igreja de Botafogo, para diáconos. Imagina, eles acabaram de entrar, vamos para missões. Talvez não, mas fique aqui, a gente precisa de vocês. Não, mas Barnabé e Saulo foram para suas viagens, E, ou seja, aqui fala em Atos 11, pela primeira vez chamados cristãos. Nós somos realmente cristãos. Nós somos realmente seguidores de Cristo, os que imitam Cristo, ou nós somos simpatizantes do Evangelho? Se nós somos verdadeiramente cristãos, nós fazemos missões, nós pregamos, nós buscamos pessoas, nós falamos do amor e da graça de Jesus a todos, a vizinhos, a panamenhos, a cariocas, ou em todo lugar nós vivemos para isso. Missões, visão missionária faz parte da identidade da igreja, identidade do cristão. Se nós não temos essa visão missionária, o que somos? Um clube? Uma sociedade? Pela primeira vez eles foram chamados, foram identificados como cristãos. Por quê? Porque tinham essa visão. Porque saíam. Glória a Deus pela visão missionária da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Estamos juntos aqui no Panamá. E que possamos sonhar mais e mais com a igreja. Que podemos realmente viver essa igreja, viver esse cristianismo, acolhendo o outro, olhando para o outro. E mais, buscando ao Senhor, estudando, aprendendo de Deus e saindo para proclamar o Evangelho. Deus abençoe a cada um de nós e que mais 115 anos venha para a igreja, querida Igreja Presbiteriana de Botafogo. Vamos orar uma vez mais? Oremos. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa, Senhor. Obrigado por esse dia que o Senhor nos dá. Ó, Senhor, sonhamos tanto, Senhor, com nossas igrejas, nossas vidas, Pai. Ó, Senhor, que esses sonhos se cumpram, Senhor. Busquemos no Senhor um modelo, Pai, de vida, de igreja, Senhor. Uma igreja aberta, Senhor, uma igreja para o outro, Senhor. Ó, Pai, que não haja restrições, Senhor, preconceitos. Ó, Pai, que possamos crescer no conhecimento do Senhor, com jejum, Senhor, com estudo, Senhor. E que sejamos missionários onde estivermos, Senhor, proclamando, sendo testemunho, Senhor, praticando o testemunho vivo de Jesus, do que Ele fez por nós. Ó, Senhor, louvado seja o Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querida igreja. Um abraço a todos.
continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Vamos receber a bênção do Senhor? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com você, meu irmão, minha irmã, com a Igreja do Senhor ao redor da terra, hoje e sempre. Amém.